Olá amiguinhos do vlog do Zé aqui, hoje com a Nikon AES Nikkor 50mm f1.2, que eu vou apresentar para vocês com uma opção low cost, com uma objetiva prime com essas características, porque essa daqui é uma lente da Nikon fabricada até hoje, que custa apenas $699, que é menos da metade do que a gente tem na concorrente da Canon, que é uma lente um pouco mais sofisticada, porque ela é totalmente automática, né, e tem um motor de foco automático. Essa daqui não, é uma lente prime totalmente manual, e também por essas características dela ter a abertura manual e o foco manual, ela também é muito fácil de adaptar. Então hoje eu vou apresentar pela primeira vez também adaptadores para outros sistemas, que essa daqui eu comprei lá no Mercado Livre para montar principalmente na minha 5D Mark II. Eu nem tinha o corpo D800 da Nikon, e você consegue adaptar com alguns anéis e mesmo outros sistemas como o Micro Four Thirds eu vou apresentar de opções para vocês. Essa daqui que veio lá do Mercado Livre eu comprei em 2011 e era uma opção low cost, né? Ela custa hoje nova na Nikon, na BH Photo como exemplo de preço, $699. Ela é fabricada até hoje, você consegue comprar essa lente completamente nova, não precisa ir para o mercado de usados. E em 2011, né, o dólar estava bem acessível, estava uma cota bacana aqui no Brasil, eu paguei R$1.200, que é muito menos da metade do que a gente tinha na Canon da 50mm f1.2 LUSM, e por isso que eu apresentei como uma opção low cost. Enfim, essa daqui evidente não está na caixa porque eu comprei uma versão usada, né? A minha não veio completamente nova, mas veio lá do Mercado Livre a 50mm f1.2 Nikkor. E a primeira coisa que você nota é como isso daqui é bem construído. Em 380 gramas é um corpo totalmente feito de metal, lá da linha clássica AI, né, e AES da Nikon. Esse design aqui todo manual, preto, que vale a pena a gente também explicar aí o que é o AI e o AES. O AI, ele é um sistema do F-mount que a Nikon apresentou lá em 1977, que é o auto-indexing, que você conseguia, com um giro só na montagem do F-mount, já mostrar para o sistema de metering da câmera qual que era a abertura máxima da lente. Que antes você tinha que, se você montasse sem estar na abertura máxima, só quando você voltasse o anel de abertura que a câmera ia conseguir detectar qual que era a máxima, e o AI ele substituiu isso em uma rodada só, você conseguia já mostrar para a câmera qual que era o index máximo dela, por isso que é auto-indexing. E o S é um sistema aqui que ela tem esse lever aqui, que ele apareceu alguns anos depois, que era uma melhora, né, no sistema AI, porque ele permitia que a câmera controlasse o sistema de abertura. Então, como a câmera é muito mais precisa, né, ela tem bateria, esse tipo de coisa, todas as exposições elas eram mais precisas, né? Então a câmera tinha um controle da atuação do diafragma muito mais preciso, e aí que nasceu o IIS. Mas aí esse design classicão aqui que a gente conhece, né? Você conhece outras lentes f1.4, f1.8 que tem esse design classicão, que é uma lente antiga, mas essa daqui ainda é fabricada até hoje, o design IIS é mantido até hoje. Totalmente feito de metal, evidente aqui que ela não tem o header sealing, né? E aqui uma delícia de usar. Essa daqui é uma versão antiga e lembra muito aquelas Leicas, né? Porque você vê que mesmo ela sendo usada, o sistema aqui é extremamente suave, né? É metal com metal, esse anel aqui de foco automático, de foco manual, ele é de metal, o anel de abertura é de metal, o mount evidente de metal, e é uma lente relativamente frágil, né? Você vê aqui que ela é uma bola de vidro com metal ao redor. Então isso aqui não é daqueles equipamentos que eu recomendo você jogar na mochila ou sair por aí quando tiver muita poeira ou água, porque essa daqui é uma lente relativamente frágil. Evidente que não tem janelinha de distância, né, mas está marcado aqui em metros e em pés, totalmente engraved aqui no seu anel. O mesmo para as aberturas que estão aqui no anel de abertura, né, que é só você girar aqui e você consegue controlar a sua abertura com uma lente extremamente sofisticada, né? Só que ela é totalmente mecânica, não é automática. E isso daqui é a Nikon AES 50mm f1.2. Uma coisa que eu gosto muito desse anel de foco manual é que ele tem o hard stop no infinity. Então quando você chega lá no infinito, ele para, aqui, né, eu estou fazendo até esse barulho para vocês ouvirem, ele para no infinito, que é diferente das lentes mais modernas, que elas passam um pouco do infinito, e aí quando você quer chegar no infinito, você tem que ficar ajustando mesmo no infinito. Essa daqui não. Quando você está no infinito é só você bater aqui que ela já está com tudo em foco, e dependendo da sua abertura aí fica redundante a profundidade de campo, é muito mais fácil de usar. É uma coisa que eu sinto falta hoje nos sistemas automáticos, que elas, por ser um motor, ele tem um jogo que vai um pouco mais além do infinito. Essa daqui ela tem o hard stop no infinito e é bem bacana.
Vamos montar na D800Z para vocês terem noção do tamanho. Essa daqui, que é uma lente relativamente simples, né? Ela é fabricada desde 1978, é o mesmo design, que são 7 elementos em 6 grupos. Vamos montar aqui na D800Z para vocês terem noção do tamanho. O que eu expliquei lá do AI, né? É só você simplesmente montar aqui e girar uma vez. Ela já está indexada, né? Se você mexer aqui a abertura na D800Z, evidente, ela não abre porque é uma câmera Nikon, né? Mas ela tem o controle aí, ó, que eu falei do AIS, né? É a câmera que controla a abertura da lente, né? Então todas as vezes que eu, por exemplo, colocar aqui no F8, por ser a câmera que está controlando, ela é muito mais precisa, então a exposição vai ser F8, 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 coisa que antes alguns modelos não faziam isso. Bom, vamos mostrar o que eu queria falar para vocês de adaptadores, porque essa lente aqui, sendo totalmente manual, você consegue adaptar para outros sistemas. E vocês sempre pedem a minha opinião sobre adaptadores, falar um pouquinho deles, e é bem pouquinho que eu vou falar hoje. Eu vou mostrar principalmente aqui um sistema muito interessante, que foi um dos usos mais bacanas que eu usei quando eu comprei essa lente, que é um anel de adaptação do Micro Four Thirds pro Nikon F. Né, como essa lente é manual, eu consigo ter o controle de exposição e de foco, e é só você montar aqui um adaptador com outro. Olha só, eu tenho aqui o Mount F com o adaptador Micro Four Thirds, e eu vou pegar aqui a minha Lumix GF3 e montar a Nikkor 50mm f1.2. Essa daqui, que é uma lente, uma câmera MFT, ela tem o crop 2 vezes. Então aqui eu tenho um pacotinho de bolso super compacto, aqui totalmente manual, mas ainda operável, de uma 100mm f1.2, que essa câmera não tem, né? Eu, aliás, desconheço qualquer lente 100mm f1.2. E aí que tá a magia dos adaptadores. Esse daqui, por exemplo, é um combo que eu levo muito em shows, que eu sei que eu vou estar próximo do palco, eu não vou poder levar uma DSLR que eu não quero carregar muito peso. Mas eu vou ter uma distância bacana, extremamente luminosa e fácil de usar. E até na Canon você consegue adaptar as lentes Nikkor mais antigas. Vamos desmontar tudo aqui. A câmera, vamos desmontar o adaptador. E existem, peraí que é meio duro aqui, os anéis de adaptador para os sistemas até maiores, né? Eu não lembro como é que monta aqui, vamos procurar juntos como é que a gente gira. Eu acho que é aqui com aqui, só girar. E vamos pegar aqui a minha 5D Mark II para vocês verem uma lente Nikon totalmente manual funcionando numa câmera da Canon. É só montar aqui o vermelhinho com o vermelhinho, tá tudo montadinho certo? Tá. A 50mm f1.2 da Nikon. Isso daqui, o que eu penso dos adaptadores? Se for fácil de usar, montar um sistema completamente mecânico e você ter o controle da exposição, é bacana de usar. Se for aqueles mais complicados, que, por exemplo, lentes eletrônicas como a série D e a série G da Nikon, que exigem adaptadores eletrônicos para sistemas Micro Four Thirds ou mirrorless, eu já acho mais complicado, mas aqui no caso que a gente consegue adaptar uma lente da Nikon totalmente aqui numa Canon, eu acho muito bacana. Pra gente usar. Deixa eu desmontar aqui, que eu acho que ele não prendeu direito um anel no outro. Pronto, mas eu vou conseguir tirar tudo com segurança aqui e montar de novo na D800 pra gente já pular aí. Peraí que eu tenho que apertar aqui. Pra nossa qualidade de imagem aqui da Nikon AIS Nikkor 50mm f1.2, que é a lente mais luminosa que a gente tem desse fabricante. É fabricada até hoje. É um design lá de 78, né? O sistema AIS ele é de 77. Essa lente aqui tem o design lá de 78. É fabricada desde então com a mesma formulinha ótica aí. E ela apresenta a qualidade de imagem absolutamente impecável para uma lente tão luminosa. Então vamos começar lá explicando em f1.2, que essa daqui é uma lente que tem resolução altíssima no centro, com um pouco de perda de contraste por distorção esférica, mas os detalhes estão lá no centro se você acertar o foco precisamente. O que não é uma tarefa muito fácil nas digitais full frames, porque a maioria delas não oferecem um viewfinder com prisma. Então qualquer erro no foco e a foto não funciona mais. Então eu recomendo o uso do Live View aí para trabalhos mais complicados ou treino para tirar o melhor dessa objetiva, mas de qualquer maneira, mesmo em f1.2, as informações estão ali no centro em resolução e nitidez, o que permite o uso dessa objetiva tanto no crop quanto no full frame. O perímetro do quadro já sofre bastante em abertura máxima e revela um projeto antigo, esférico, sem auxílio do computador. Aí é o caso de fato de investir em equipamentos um pouquinho mais modernos se você precisar de resolução e um plano focal uniforme, já que essa lente antiga não entrega tanta resolução nas bordas em f1.2. f1.4 já mata 90% da falta de contraste
e a qualidade de imagem já é máxima em f2, que está a principal vantagem dessa f1.2 em relação às f1.4G e f1.8G, que só atingem resolução máxima em f2.8. Essa daqui, a IS f1.2, já atinge resolução e qualidade máxima em f2, e uma das principais razões para colocar no kit uma lente aí de maior abertura, mesmo essa aqui sendo antiga. De ponta a ponta nos quadros, os arquivos são extremamente nítidos, com altíssima resolução mesmo em sensores mais novos como a D800Z, e vale a pena investir nesse equipamento para aplicações de alta resolução, como paisagens ou tipo de fotografia de rua, que você tenha que ter tudo em foco com nitidez máxima. F4 em diante não tem mudança significativa, além da profundidade de campo, e até F16, que é uma característica da lente AIS, elas vão do F16 até o F22, você consegue produzir profundidade de campo máxima para fotografia de grupos e rua, com difração mínima em qualquer um dos modelos digitais. Outras características interessantes dessa objetiva, e veio aí de uma pergunta de vocês pelo Facebook, foi a respeito de aberrações cromáticas, e felizmente eu não notei qualquer tipo dessas distorções nas minhas fotos. O bokeh não apresentou CA longitudinal, isso é, uma mudança de cor em áreas de desfoque, e eu também não notei nenhum CA lateral, que são em áreas de contrastes, que é uma novidade para além de 50mm aqui no vlog, e um comportamento parecido com aquela 50mm f1.2 LUSM, que também não apresentava estes problemas. Distorção geométrica é um pouquinho acentuada nas composições de linhas retas, mas pouco notável em retratos e seres humanos, que é a aplicação principal aí dos 50mm na minha opinião. Enfim, qualidade de imagem excelente, numa objetiva divertidíssima de usar, que leva a gente para a pergunta para quem é a Nikon IS Nikkor 50mm f1.2. Bom, eu vou continuar com o argumento do low cost, porque nova, em dólares, direto da fonte, ela custa apenas $699. Nenhuma outra objetiva para DSLR atinge essa luminosidade abaixo dos 1000, e apesar de não estarmos recebendo um sistema moderno AF com header ceiling, como é o da Canon L, o resultado nas fotos impressiona, e por ser uma peça 100% flexível para Nikon, também outros sistemas, é uma objetiva muito interessante aí para todos vocês que estão interessados nesse tipo de abertura. O pessoal que trabalha exclusivamente com Nikon e precisa de luminosidade máxima, não adianta olhar para nenhuma outra lente, afinal todas as outras modernas de 2010 para cá vão no máximo até f1.4. E quem está disposto a trabalhar com foco manual, abertura manual, voltar a pensar um pouquinho aí antes de clicar, sem aquela afobação das objetivas automáticas, pode ver aí na 50mm Nikkor f1.2 uma opção divertidíssima de trabalhar, e eu gostei muito desse equipamento. Eu que tinha comprado aqui para usar na minha 5D com o anel de adaptação, e depois eu comprei o anel adaptador, depois eu comprei o Micro Four Thirds, e eu sei que existe para Nex essas lentes, né, AI e AIS antigas no mercado de usadas. Você tem 50mm f1.4 por R$300, é muito legal e interessante usar, e eu recomendo tanto para o pessoal que tem Nikon. Essa lente se comporta muito bem f1.2 com resolução máxima f2 nas câmeras digitais, e mesmo as mais antigas para quem precisa de luminosidade e uma opção low cost é o que eu estou oferecendo aí com essa objetiva. Vamos mandar então os beijos e os abraços lá do Facebook e do YouTube. No Facebook, que foi o Lucas Mendes que pediu a comparação entre as 35mm f1.4 e f2, que eu acho que ele estava falando da Sigma que eu vou apresentar com a Canon. Eu não acredito nesse tipo de comparação, e dificilmente a gente vai ver aqui no vlog do Zek. Não adianta comparar lente de abertura f1.4 com lente de abertura f2. Por mais que eu comente, eu nunca vou fazer uma comparação direta. Olha, essa daqui tem um detalhezinho a mais na nitidez em abertura máxima, que essa daqui não tem. Porque são lentes com características diferentes. Não tem como comparar uma f2 com uma f1.4, porque o projeto é totalmente diferente. Ou você precisa de uma, ou você precisa de outra. O Fabrício Lins, a Brenda Figueiredo, o Lucas Mazoca e a Rafaela Urbano. E no YouTube foi o Rafael Erickson, o Davio 1, o Valdir Domingues, o Diego Souza, o Willenaldo Almeida, Jefferson Schmidt, o Diego Amaral, o Estúdio Oliver, Secret Tape Media e o Rafael Lima. Este é o vlog do Zek. Essa aqui é uma das lentes mais divertidas da Nikon. Eu não tenho mais nenhuma Nikon pro futuro. Eu acho que eu vou começar a cobrir as DX, que a gente não viu, acho que nenhuma DX até agora. Nós estamos no YouTube, no Vimeo, no Flickr. Vocês podem mandar mensagens no Facebook. Por favor, evitem mensagens do tipo me mandar o que você acha da T3i, que eu não vou mais responder esse tipo de pergunta, né? Eu não acho nada da T3i, eu já fiz um vídeo sobre ela, né? E me tirem, né, mandem perguntas um pouco mais sofisticadas ou técnicas, que eu consiga desenvolver alguma coisa e ajudar vocês, né? Perguntar que câmera que eu compro, eu também acho que não vou responder mais, mas enfim, vocês podem mandar as mensagens
mensagens lá. Eu tô também no Twitter e no Instagram. E esse aqui é o vlog do Zek. Acho que eu consigo gravar mais um até o final do ano. Se não, Feliz Natal e um próspero 2014. E se não, a gente se vê só no ano que vem. Eu vou ver se eu consigo falar da Sigma ou de uma Canon que vocês sempre pediram pra ver ainda esse ano. É o vlog do Zek, o beijo e o mundo de sempre.